Então eu pensei que a única maneira era mesmo contar tudo pra ele antes que ele descobrisse e fizesse alguma coisa errada. Fiquei com medo, porque eu estava certa de que ela era o maior amor da minha vida. Eu queria ficar com ela, mas foram 6 anos de casamento e mais de 4 de namoro. Ele estava há 10 anos na minha vida e não ia ter como alguém sair sem ser magoado dessa história, sabe, Márcio? E quando eu já estava uma pilha de nervos mentindo pra Deus e o mundo, fazendo malabarismo pra ninguém desconfiar ou essa história vazar, eis que um cara surge no meu WhatsApp me perguntando sobre ele, já me pedindo desculpas, dizendo que ele tinha conseguido o meu número há muito tempo pelo celular dele e que tinha guardado para caso precisasse. O cara era um amante dele há anos, me contou detalhes da vida dele que só nós dois sabíamos. Eles viajaram juntos, tinham um cachorro juntos. Ele teve uma vida com o cara e largou ele por outro. O cara estava desesperado, tinha mais de 6 meses sofrendo por causa dele e resolveu na loucura chegar junto na esposa dele, que sou eu no caso, para saber sobre ele. Olha o auge do desespero. É isso mesmo. Um GAY, tá? Casou com uma... que eu coloquei em homenagem pra gente aqui no cenário, tá? Depois de 10 anos de relação, um sem saber do outro, 10 anos, 4 anos namorando, 6 anos casados, os dois tinham os seus casos por aí. Ela descobriu de uma forma muito inusitada, porque na verdade, alguém relativo a ele descobriu, foi uma grande confusão. Eu vou contar essa história aqui pra vocês agora, estreando um quadro que é antigo do canal, só que com um novo nome, porque era Bimeio e agora é Socorro Link, vocês que escolheram. E a gente já vai começar com um caso de sapatão. Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. Agora sim, solta a vinhetinha. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina deste canal, onde lemos histórias, cartinhas, é isso mesmo. Eu adoro essa editoria, faz um tempo que a gente não faz porque a gente estava ajustando as coisas aqui, mas eu estou voltando a ler as cartinhas de vocês. Quem quiser ter sua cartinha lida aqui, é só escrever para canalmarciorolim@gmail.com, conta a sua história, chora a sua lamúria e a gente vai te dar um conselho que pode ser muito bom ou pode estragar a sua vida. O importante é que a gente conte a sua história aqui. Lembrando que você precisa colocar um título bombástico para você ter chance de ser escolhido, porque são muitas cartinhas que chegam. Se você não é assinante desse canal ainda, coloca gentilmente o seu dedinho aqui de baixo, aperta esse botão e segue. E aqui de baixo também tem o Pix e o Apoia, se você escolhe uma maneira de mandar uma graninha pra gente e ajudar o canal a ter vídeos todos os dias. E vamos de história maluca. Oi, Rolim, amo demais seu canal. Obrigado, meu amor. Sou mulher e quase digo mulher hétero, kkkkkkkkk. Mas, na verdade, sou uma grande de uma... Mesmo só recentemente saí do armário e foi a história mais absurda. Meu nome é Alana, tenho 36 anos e sou de Goiás, mas não posso dizer a cidade. Eu vou te contar como consegui sair do armário porque descobri que meu marido também era gay. É muito importante que vocês digam o nome, a cidade e a idade de vocês. Se não puder dizer o nome de verdade, inventa o nome, eu digo o nome que vocês escreverem aqui, mas precisa de todos esses dados para ler uma cartinha. E já que a gente tá falando de tanta história dramática, eu vou trazer uma coisa boa aqui para vocês, porque vocês estão ligados que só trago coisa maravilhosa pra vocês, né? Vou até tirar este microfone daqui pra mostrar mais, ó. É, querida! Agora a gente é parceiro da Insider. E eu já tô bem vestido aqui com a minha tech t-shirt, que você já conhece aí das redes sociais. Mas agora vocês vão poder adquirir com o meu cupom. Vocês sabem que é muito importante que uma roupa dure, que ela tenha durabilidade, que você possa usar, lavar, usar, sem ela desgastar. Que geralmente as camisetas de algodão, ali na terceira batida na máquina, ela já fica toda estrupiada. Mas as peças da Insider são projetadas para resistir ao tempo, garantindo que você obtenha o máximo de cada centavo investido, porque sim, roupa é investimento. E olha só, eu tô gravando aqui com 2 refletores de 100 nesse estúdio, mais 3 pontos de luz atrás de mim. Tá muito quente. But com a minha tech shirt, que é anti-odor, desamassa no corpo, você pega a veste e vai pra vida, não desbota na lavagem, tá tudo bem aqui dentro do estúdio. E este mês é a oportunidade perfeita para você conhecer a qualidade da Insider com um preço ainda mais acessível. Nós estamos na Semana do Cliente, que tem descontos exclusivos, então essa é a sua chance de ter aquela Insider maravilhosa que você sempre quis. Já vi alguns amigos meus, inclusive, dizendo: poxa, eu queria experimentar. Enfim, essa é sua hora, minha bonequinha Suzy, minha Lu patinadora, minhas rolinhas, de investirem numa roupa que realmente vale a pena. Aqui eu tô usando a minha que é tamanho M, que lá no começo do canal eu usava P, né? Vocês lembram? Mas agora eu tenho esses bíceps aqui, ó. Eu virei M. Mas tem tech t-shirt do P ao XXZ, ou seja, pra todo mundo. Homens, mulheres, não binários.
clientes. Então usa o cupom ROLIM15 que tem desconto e somando com o desconto da semana do cliente, pode chegar até 30%. E o frete, obviamente, que é grátis. A Insider é nacional, suas roupas unem tecnologia com sustentabilidade e dá pra montar um armário muito versátil, muito funcional. Tem roupa pro trabalho, pro dia a dia, passeio, academia, tem pra tudo. O cupom de desconto é ROLIM15, tá aqui na legenda e aqui de baixo no descritivo tem um link pra você navegar no site e escolher as suas peças. Sigam a Insider nas redes sociais pra ficar ligado nas novidades e depois que vocês adquirirem a t-shirt de vocês, comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Eu conheci ele quando tinha 19 anos e já saía com meninas, mas naquela época, aqui na minha cidade, era impossível namorar uma menina. Primeiro porque tinha muito preconceito. Na realidade, tem ainda, bem mais com as lésbicas do que com os gays. Inclusive, Goiás é bem gay mesmo. O pessoal chama a Goiânia de Gayânia, né? São os agroboys lá, é tudo... A gente sabe. Você é gay e todos percebem, né? Segundo porque não tinha mesmo muitas meninas pra gente curtir, sair, conhecer naquele tempo. Elas eram todas no armário. E não dava pra vacilar. Então eu conheci ele que trabalhava com meu pai. Mas depois ele foi cuidar de uma loja. E a gente até começou a se gostar. Eu pensei, se eu namorar ele, posso ficar de boa curtindo umas meninas. Esse pensamento era muito errado. Porque na hora eu ia gostar de alguma, não sei, talvez eu fosse me apaixonar. Mas na época eu achava que ser lésbica era só isso mesmo, ficar com alguma garota de vez em quando. Eu não imaginava que eu ia querer me casar e ter filhos com uma mulher. Mas de boa. Namoramos 4 anos, meu pai gostava dele, eu também, porque ele era uma boa pessoa, não tinha ciúmes nem nada de ninguém. Trabalhava demais na loja, entregava produtos em fazendas, lidava muito com peão. Era um cara muito bom. Até que depois de 4 anos namorando, meu pai colocou pressão pra gente casar. A mãe dele também. E ninguém contestou. Eu estava me formando em engenharia civil. Essa patônica. Engenheira civil, aquela da obra mesmo, né? Capacete, bota que eu botei em sua homenagem à obra, né? Ele já tinha formado em engenharia de alimentos, então a gente resolveu casar. Foi uma bela festa, minha família matou um boi, já sabe, tudo aquilo. Casamos jovens, né? Eu com 24, ele com 25. Mas era o que precisava mesmo, porque eu estava vendo muito uma menina de 1 ano antes de mim da faculdade, e a gente estava meio que se gostando. E na minha cabeça, o casamento era a melhor opção para eu continuar de boa saindo com ela, sem ninguém desconfiar de nada. Inclusive... ele. Durante os anos que ficamos, confesso que sempre achei ele calmo demais, sabe? Nunca reclamou de mim, saindo com amigas, como todos os amigos dele também reclamavam das namoradas. Ele nunca se importou comigo, dormindo na casa das amigas durante a faculdade. Eu sempre pude, inclusive, viajar para congresso, férias, essas coisas todas sem ele, e ele nunca reclamou de nada. A gente era bem íntimo, mas eu achava assim um pouco estranho, porque, né? Ainda que o homem seja desconstruído, ele sempre vai ter um pouco de ciúmes ou fazer perguntas, e ele não fazia nenhuma. Amiga, deixa eu te falar, esse é o certo, tá? Esse é o normal. As pessoas normais, certas, tratadas, que fazem terapia, elas vivem em comunhão, elas vivem juntas, casadas assim, respeitando a individualidade um do outro. Então, se a sua esposa, seu namorado, enfim, marido, faz faculdade, ele deve viajar pros congressos, pros encontros, ele deve ter amigos na faculdade, independentemente de qualquer coisa, tá? Esse é o certo, amor. Achava o máximo, porque era o mundo ideal pra mim. Acontece que logo arrumei um trabalho numa empresa pra gerenciar condomínios. E eu conheci uma mulher que era nossa cliente e a gente começou a se ver e cada vez mais e mais. E a coisa foi tomando uma proporção que eu já não conseguia controlar e eu estava apaixonada nessa mulher e senti que eu estava completamente perdida porque ela queria uma relação séria e eu sendo casada, eu não podia e ela começou a me pressionar pra ficar com ela e largar o meu marido. E ela sim era ciumenta, tinha ciúmes dele, ligava o tempo todo, ligava no fixo, mandava mensagem de áudio. Era uma loucura isso pra mim e ao mesmo tempo eu estava gostando, porque era a maior emoção da minha vida. E sabe, eu tava muito envolvida. E ela morava numa cidade vizinha, o que era bom e ruim, porque evitava tanta exposição, mas dificultava da gente se ver. E numa dessas, nós entramos num motel na estrada entre os 2 municípios e foi aí que tudo começou a desandar, porque uma pessoa ligada à mãe dele contou a ela que viu meu carro entrando no motel. Eles bateram dia e hora e viram que eu estava fora a trabalho e ele também, portanto, eu estaria traindo ele. Foi quando a mãe dele começou uma perseguição para descobrir com que homem eu estava saindo antes de contar tudo para ele. Ela falava somente comigo sobre isso. Eu dizia que era mentira, que alguma mulher estava inventando isso por ciúme. Inventei tanta história e essa mulher na minha cola. Ela ficou meses me investigando. Mandou inclusive gente me seguir, verificar toda a minha vida. Virou caos. Até que ela disse que ia contar pro filho dela que eu tinha uma amante. Isso mesmo. Ela descobriu que eu saía com uma mulher, me
me chamou de vários xingamentos, ameaçou de contar pro meu pai, de expor pra minha família, mas mesmo assim, ela não fez nada. Eu pedi um tempo pra ela pra eu me preparar, porque eu ia sim deixar o filho dela sem nenhum dano, sem prejudicar ele em nada na vida. Eu chorava demais, não sabia o que fazer, mas a única saída era essa. E sim, a minha mulher estava comigo me apoiando. Até que um belo dia, eu tô em casa tomando banho e meu WhatsApp chega um monte de áudio de um número que eu não tinha salvo. Comecei a ouvir as mensagens e meu mundo simplesmente desabou. Era um cara que dizia ter vivido uma relação com meu marido por 2 anos e que meu marido terminou com esse cara. E ele estava simplesmente desesperado, Rolim. Ele chorava nos áudios, queria muito mandar pra você ouvir, mas não posso porque eu sei que você vai colocar no vídeo kkkkkk. Olha, se podia ter mandado pelo menos pra eu ouvir, né? Se dissesse, eu não coloca aí no vídeo, mas eu poderia ouvir, porque aqui no nosso coração de fofoqueiro, a gente precisa dessas coisas, informações. Adoro, adoro! Ele dizia que estava ficando louco, porque não tinha mais notícias dele, que ele havia bloqueado ele em tudo, que ele provavelmente tinha arrumado outro cara, que eu era corna e que eu era uma burra, porque ele me traiu a vida toda com vários machos, dentro e fora da cidade, com Goiânia inteira. Como todo gay, né? Quem não tem uma coisa de um limite? Ai, um gay. Que todo mundo sabia dele, o dono da loja sabia, os peões sabiam, que a mãe dele sabia. Como todo gay, né? Gay não tem limite. Inclusive que ele foi diversas vezes na casa da mãe dele e que dormiu lá com ele nesses anos enquanto eu estava viajando ou fora. Rolim, esse cara surtou. Ele simplesmente estava transtornado porque meu marido tinha deixado ele. Eu vi a foto que aparecia no WhatsApp e de fato eu achei um rosto um pouco familiar, mas só familiar, porque eu conhecia todos os amigos do meu marido. Então ele escondeu bem esse amante. Só pra você ter ideia, o cara contou que eles viajaram juntos pra Fortaleza. E de fato, meu marido foi pra Fortaleza fazer uma entrega e supervisão de material umas 2 vezes pelo menos, que eles dormiram junto na nossa cama e que o porteiro do nosso prédio sabia dele e conhecia ele por nome, e ele ainda dizia no áudio, pode ir lá perguntar pra ele ver se eu estou mentindo. Contou que meu marido é gay desde o ensino médio, amor, desde sempre, tá? E que sabia que o pai dele mataria ele se ele se assumisse e que eles pensaram em fugir, morar em outra cidade, mas que meu marido era um fracote, covarde, não tem coragem pra nada e que agora deixou ele assim do nada, sem nenhuma explicação. Porque deve estar saindo com outro cara. Eu vou trocar de mão, gente, porque aqui eu fiquei com o torcicolo de um lado. Isso me deixou atônica por horas, por dias eu fiquei tão perplexa com tudo que, claro, não acreditei em nada na hora. Mas fiquei muito nervosa. Eu não sabia se eu chorava, se eu saía gritando, se eu ligava pra ele. Então eu resolvi ligar pro cara. Conversamos por 3 horas. Ele me contou como e onde eles se conheceram, que foi exatamente no aniversário de casamento do irmão dele, do meu marido, que os dois eram casados, mas que ele preferiu deixar a esposa e viver a vida dele, se assumir. E isso quase os afastou, mas continuaram juntos, porque para o meu marido, o correto era ser casado, ter filhos e se relacionar com outros homens às escondidas. O cara contou que esse era meio que um lema pra ele, um modo de vida na cabeça dele que era o correto, que se assumir era uma coisa ridícula, era exposição, era se humilhar e que ele não acredita em casamento entre 2 homens. E assim, ele é um pouco homofóbico, mas é um cara de boa, não fica implicando com ninguém nem falando besteira, mas se dizia homofóbico. Ele me contou detalhes da relação deles e ficou tudo muito claro pra mim. A primeira pessoa com quem conversei foi minha mulher. Ela muito madura e rápida, viu nisso uma chance de devolver à mãe dele todas as ameaças que ela vinha fazendo comigo. Ai, já gostei da tua mulher, hein? Eu faria a mesma coisa. E foi exatamente o que fiz. Chamamos ela, nós duas juntas, inclusive minha mulher é advogada também. Também assim no sentido dela ser alguma outra coisa e ser advogada, porque a gata aqui é engenheira civil. Mostramos os áudios do cara falando o nome dela e tudo, e ela só chorava. Fingia estar nervosa e chorava, mas a gente percebia que ela sabia de tudo. A gente sabia que ela sabia da verdade sim, e estava nervosa porque estava protegendo o filho dela da exposição. No fundo, ela também sofria, porque ela não queria que o filho se assumisse, obviamente. Então, sabendo que ele não ia mudar, nem deixar de sair com homens, ela o protegia de todas as formas. Eu e minha mulher decidimos ficar juntas. Entre brigas e revelações, chamamos ele, a mãe e mais nós duas e abrimos o jogo. Ele disse que sabia e que sempre soube sobre mim. Inclusive, que sabia de nós duas desde o começo, porque um agregado dela contou pra mãe dele, ou seja, a história do motel era verdade. Ele disse que foi contra a mãe me pressionar e tudo mais, mas que não podia contrariar ela,
Olha que sacanagem, Rolim. Eles dois de conluio contra mim, ele e a mãe, dois cretinos. De fato. Nós nos separamos amigavelmente, mas antes da separação tivemos muita discussão, porque na real, ninguém estava certo. Mesmo assim, eu queria entender como ele conseguiu fazer tanta coisa sem eu saber, viver tantos anos da vida dupla, sabe? Fiquei me questionando se ele saía com vários homens e poderia ter pego alguma doença e eu estar com alguma coisa. Eu fiquei muito preocupada, porque pra mim foi um choque, mas a minha mulher me ajudou a entender que eu também fiz o mesmo. Não no sentido de sair com várias pessoas, porque isso eu não fiz, mas de ter uma vida dupla por tanto tempo. E aí eu comecei a ficar mais compreensiva. Acabou que ele não se assumiu pra ninguém, somente pra mãe mesmo. O pai, a família e os amigos teoricamente não sabem de nada. E hoje ele já até namora outra mulher, que eu sinto pena dela, eu conheço ela, mas a vida é dela e eu simplesmente encontrei a felicidade. Não vou prejudicar a vida dela se ela quiser que ela descubra. Eu precisava pra minha vida viver o que eu vivo agora, que é essa mulher com que eu já estou há alguns anos e já estamos morando juntas e queremos ter 2 filhos. Seu canal me ajuda bastante com essas questões e eu já estava pra te mandar essa história há muito tempo. Beijo da tua seguidora lésbica feminina. Um beijo, meu amor, um beijo do titio. Ai, deixa eu ver, cadê o nome da gata aqui? Eu sou dessa, né? Alana. Olha, Lana, é o seguinte, tem 2 questões muito básicas aqui, eu acho, apenas porque não é um conselho que a gente tem pra te dar. Você já tá feliz, você já tá realizada, você já tá assumida, você encontrou o amor da sua vida, você casou, você quer ter filhos. Eu acho muito interessante que você tenha essa maturidade de não ter escancarado a história dele pra outras pessoas. Porque, apesar de você ter traído ele, ele também traiu você. Então você colocou na balança aí o contraponto. Eu acho muito maduro da sua parte, eu acho muito maravilhoso que você tenha pensado dessa forma. Ele vive sim uma vida de sofrimento. Ele vive uma vida desgraçada, a gente sabe. Porque afinal é a escolha que ele fez, né? Viver no armário. Provavelmente ele tem muita homofobia internalizada, estruturada dentro dele, porque ele não acha que os homens gays precisam construir uma identidade, se assumir, ser felizes como eles são. Ele vai passar o resto da vida enganando alguém, não se sabe até quando, porque vai chegar um momento que isso vai se escancarar e vai ser da pior forma, porque vai ser pros amigos, vai ser pra todo mundo. E olha, de boa, tomara que você esteja bem longe, que isso não respingue em você, que você nem precisa saber disso. Vou beber até um pouco d'água aqui, peraí. Sobre a questão que você disse sobre ele ter tido uma vida bem agitada, né, ali sair com muitos caras e você ter ficado preocupada se contraiu alguma doença ou não, eu acredito que você já tenha feito todos os seus exames e a gente precisa falar sobre isso aqui, tá? Obviamente que essa fala é recheada de preconceito, porque a gente tá estigmatizando a vida sexual, as relações dos homens gays. Existem diversas formas de prevenção, mas a gente também precisa, não a partir de uma estatística, porque eu não tenho esses números, eu tô falando através da minha vivência, então pode ser que eu esteja falando besteira, pode ser que sejam só vozes da minha cabeça, mas acredita-se que as mulheres homossexuais, as mulheres lésbicas, elas têm menos intensidade na quantidade de relacionamentos. Os homens gays, eles têm mais intensidade na quantidade de relacionamentos. Visto a quantidade de aplicativos de namoro que a gente tem específico pra gays, a quantidade de festas de sexo e outros eventos desse tipo específicos pra gays que lésbicas não frequentam. E a gente sabe também que os namoros, os relacionamentos de mulheres lésbicas, além de durarem muito mais, geralmente são monogâmicos. Já os dos homens gays, parece, como eu disse, isso não é um dado estatístico, eu não tenho esses números, eu tô tirando essas informações da minha vivência. Parece que os dos gays duram muito menos e tem mais tendência a ter relacionamentos não monogâmicos, abertos, ou mesmo sair com outros caras às escondidas, porque é assim que as coisas funcionam, pra muitos gays. Não estou dizendo que é pra todo mundo, porque nada na vida sexual de ninguém é uma regra. Então eu entendo perfeitamente a sua preocupação. O ideal é que você tenha feito todos os seus exames, porque se você tá preocupada, é porque vocês tinham relação sem proteção, visto que você acreditava estar numa relação monogâmica. E isso é absolutamente questionável e não é o tema deste vídeo. Eu acho maravilhosa a forma como você encontrou a felicidade. E olha, nem foi muito tarde, né? Você só tem 36 anos. Você começou a se relacionar com esse homem aos 19, dos 19 aos 29, você ainda era muito jovem. Eu acho muito bacana que você tenha encontrado o amor da sua vida dentro desse contexto, sabe? Num contexto de descoberta, de autodefinição e de saída do armário. Não é legal? Foram muitas coisas ao mesmo tempo. São muitas experiências e muitas emoções ao mesmo tempo. Casamento, separação, saída do armário, se assumir, se compreender como mulher lésbica, assumir o novo amor, casar e agora quer ter filhos. Você é uma maravilhosa, Lana. Eu tô muito feliz. Antes dos 40
anos, né? Antes dos 40 anos. Não que 40 anos seja velho, né? O titio aqui vai fazer 46 agora em outubro. Tá novinho em folha. Mentira, gente, não tô novinho não. Mas me sinto jovem ainda. E você tá aí, cara, nesse processo maravilhoso, vivendo a sua vida aos 30 e poucos anos. Tô muito feliz que você mandou a sua cartinha aqui pro nosso Socorro Olim, que nem é um pedido de socorro, porque geralmente essas cartinhas são pedido de socorro, ou a gente dá um tapão, ou a gente dá um pisão no gay. E eu tô feliz, sobretudo, que a gente reestreou esse quadro com uma história de meninas, porque majoritariamente as histórias são de meninos nesse canal, são de homens gays, o nosso público esmagador é de homens gays aqui. Raramente tem uma história de sapatinha, quando vem a gente privilegia mesmo pra contar. Muito obrigado por você ter mandado essa cartinha linda, emocionante, todo mundo deve ter adorado essa história e ter uma história parecida pra contar, ou de qualquer outro assunto. Se você quiser ter a sua cartinha lida aqui, é só escrever para canalmarciorolim@gmail.com. Vocês viram que tudo mudou, né, gente? Nome, e-mail, nome de quadro, tudo. Então fica ligado. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se. Pra você mandar uma ajudinha pro canal, manda aquele Pixzinho pra gente continuar fazendo vídeos a semana inteira. E bem aqui está passando o último Bimeio, porque o último ainda era Bimeio. Pra você continuar maratonando no canal, um grande beijo e até a próxima historinha. Tchau!